justiça de Deus está aí para buscarmos. Só que ela não é automática. É como nós falamos já sobre o amigo importuno. Lembra semana passada? Não é a posição que vai garantir que eu serei atendido. Não é o fato de ser pastor que vai me garantir que serei atendido. Não é o fato de ser membro, não é o fato de estar servindo a Deus, que não é a minha posição que vai garantir automaticamente que as coisas aconteçam. Tem coisas que vão acontecer no automático, só de obedecer, só de me entregar, mas tem coisas que Deus vai permitir que haja uma resistência, que haja uma luta, que o meu direito seja violado. Por quê? Porque Ele sabe que aqueles que vivem na justiça, aqueles que creem, não vão se conformar com a injustiça. Não vão se conformar em viver uma situação que sabem que não está de acordo com a vontade de Deus, a partir do momento que ele está servindo a Deus. E aí, antes de lermos aqui, falar dessa justiça, entra um detalhe. A justiça de Deus, preste atenção nisso aqui, ela é para quem está no reino de Deus. Ela é para quem tem andado na justiça. Eu não posso andar na injustiça e querer que Deus faça justiça. Deus não vai fazer, porque se Deus fizer justiça, se eu pedir a Ele justiça, andando na injustiça, eu vou sofrer o dano, a situação vai piorar. Eu tenho que pedir a Ele misericórdia. Por exemplo, se você está aqui, e você talvez esteja chegando hoje, ou quem está chegando hoje ainda é tranquilo, ainda é menos mal. Mas às vezes a pessoa está dentro da igreja, aparentemente ouvindo a palavra de Deus, mas vivendo na prática da injustiça. Vivendo no pecado, praticando o pecado, praticando a desobediência, com mágoa. Ela já ouviu falar que tem que perdoar, mas ela está cheia de mágoa. Ela faz o mal para as pessoas, ela vive no pecado, ela vive no erro. Como que você vai pedir justiça a Deus? Se Deus fizer a justiça, você está perdido. Você tem que pedir a Ele misericórdia. Um exemplo claro disso são os 2 ladrões na cruz. Quando Jesus estava na cruz, e 2 ladrões, um à sua esquerda, outro à sua direita, um ousou tentar pedir justiça. E falou assim: se tu és o Cristo que você diz que é, então desça daí e tira a gente também. Olha só que coisa, né? E o outro, tendo consciência da justiça, o outro falou assim: rapaz, você não teme a Deus? Nós estamos aqui, e é justo nós estarmos aqui, porque nós merecemos, fizemos o mal. Mas esse homem, o que ele fez? Aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Em outras palavras, tem misericórdia de mim. Então é a misericórdia que você precisa alcançar primeiro. Tanto é que em Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece o que o Senhor Jesus fala: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, depois a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, antes de alcançar a justiça, você tem que alcançar o reino de Deus, porque a justiça dele é para quem está no reino dele. Bispo, então Deus está me excluindo, eu estou sendo injustiçado e eu preciso da justiça dele. Quer dizer que ele está me excluindo, ele está me negando a justiça dele? Não. Ele só quer que você busque as coisas de forma correta. Mais do que essa justiça que você está querendo, a maior injustiça tem que ser consertada. E sabe qual é a maior injustiça desse mundo? Não é contra nós, não é contra você, não é contra mim. A maior injustiça desse mundo, quem sofre, é o próprio Deus, que pagou um alto preço, deu o próprio Filho, pagou um alto preço na cruz para que toda alma, todo ser humano fosse salvo, mas tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente que o diabo tem levado, mesmo ele tendo pago o preço. Imagina você pagar e não levar. Você sabe que é uma experiência desagradável, né? Quem já levou um golpe sabe disso. Principalmente quando você paga caro e não leva. Então imagina, Deus pagou caro
próprio sangue, o próprio Filho morto, crucificado, por mim, por você, por toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, mas quantas pessoas têm negado? E pior não é isso. Pior não é os de fora que têm rejeitado. Para piorar ainda essa injustiça, muitos, depois que vêm para a presença de Deus e ouvem a palavra dele e tomam conhecimento, porque, por exemplo, lá no mundo, quando você vive no mundo, rejeita a Deus sem conhecê-lo, é um peso. Mas quando você está na presença dele, ouvindo a palavra dele, buscando a ele, está na igreja ouvindo, toma conhecimento que ele morreu na cruz para perdoar você, para você ser salvo, e ainda assim você continua no pecado, continua praticando o erro, mesmo dentro da igreja sabendo disso. A Bíblia fala que quem age assim está crucificando novamente o Senhor Jesus. Então é misericórdia que essa pessoa precisa pedir. E vou te dar uma dica: peça enquanto é tempo, porque as misericórdias de Deus não têm fim, mas a nossa vida tem prazo, sim ou não? E se você não alcançar em vida, na morte não vai alcançar não. A Bíblia fala que o juízo de Deus é sem misericórdia. Então eu tenho que alcançar em vida. A boa notícia é que se você quiser, hoje você alcança. Se você quiser, na hora que você se arrepende, se entrega, você alcança. Então, busque a misericórdia para você, então, alcançar o reino dele. E aí sim, alcançando o reino, você tem direito à justiça, que é o que eu quero falar aqui. Gênesis 15, já abriram aí? Agora, se você tem vivido na justiça, se você tem praticado a justiça, tem consciência que você é de Deus, tem servido a Deus, abriu mão desse mundo, a tua vida está no altar, então, meu amigo, prepare para que você entenda como funciona a justiça de Deus. Diz assim, Gênesis 15, versículo 1, a Bíblia fala do pai na fé de Abraão, e olha só como a justiça opera. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o quê? Teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, olhe para mim, preste atenção como funciona a justiça. Abraão, pai na fé. Deus fala assim para Abraão: eu sou o teu galardão, e o teu escudo, o teu galardão vai ser grandiosíssimo. Em outras palavras, Deus está testificando que de fato Abraão tem agradado a Deus. Então, quando Abraão toma conhecimento que ele está agradando a Deus, mas ainda não aconteceu a promessa do filho, porque lembra quando Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12, Deus disse assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, serei contigo, enfim. E Abraão, ouvindo aquela voz, ele obedeceu. Então ele fez o que Deus mandou e ele começou a andar com Deus. Aqui, se eu não me engano, já havia 25 anos andando com Deus. E depois, quando Deus testifica, quando Deus fala com ele, dizendo: eu sou contigo, eu sou o teu galardão, e ele entende: peraí, se eu estou agradando o Senhor, olha só, porque a fé tem que ser compreendida. Nós usamos a fé de uma forma mais forte, melhor, quando nós compreendemos. Nós não compreendemos como Deus age, mas nós temos que compreender como que nós temos que agir. Então, Abraão falou: peraí, se eu estou agradando a Deus, se eu estou servindo a Ele, Ele me prometeu filho e ainda não cumpriu, então deixa eu cobrar essa justiça. Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filho? Se eu me prometer um filho? E essa palavra tem que se cumprir. Ele não foi ingrato, porque Deus já tinha abençoado ele muitas coisas.
ele não foi desrespeitoso, ele manifestou a fé. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, nós sentimos o mesmo incômodo. Como a exemplo do testemunho. Não tem como, desculpa, você que tem consciência que você é de Deus, que você tem o Espírito Santo, que você está no reino de Deus, se você tem essa consciência, me desculpa, mas não tem como nós termos consciência que estamos agradando a Deus e viver uma injustiça. Não que nós não vamos viver, nós vamos enfrentar, mas não tem como eu viver isso e me acomodar. Não sentir um incômodo com aquela situação. Quem está compreendendo? É natural, faz parte da fé. O Espírito Santo nos move a isso. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que está escrito. Então, se eu tenho consciência que eu estou agradando a Ele, estou buscando a Ele, mas ainda tem aqui algo na minha vida. Poxa, por exemplo, eu não falo só de família, casamento, conquista. Vou trazer para um lado principal, mais importante ainda. Às vezes você tem servido a Deus, mas você ainda não conhece o Deus que você tem servido. É justo? Porque, por exemplo, se você de fato já abriu mão do mundo, se você já entregou a sua vida, se você já abandonou o pecado, já se batizou e tem buscado a Deus e ainda não tem o Espírito Santo, ainda não teve uma experiência com Deus, é justo você servir a Deus sem conhecê-lo? Não é justo. Mas será que você tem questionado a Deus sobre isso? Não no sentido de murmurar, mas de falar para Ele. Será que isso tem te incomodado ou não? Ou está tudo muito bem? Porque aí você vai virar um religioso. Desculpa, se você está na igreja fazendo, aparentemente, não que a gente seja perfeito, todo mundo tem erro, falhas. Mas se você está buscando a Deus, se você tem obedecido, se tem se desviado do mal, do pecado, sabe? E você ainda não teve uma experiência com Deus, ainda não foi transformado, ainda não tem o Espírito Santo, e isso para você não te incomoda? Tem alguma coisa errada? Cuidado para você não virar um religioso, tem que incomodar, falar, meu Deus, eu me entreguei, eu quero o teu Espírito. Eu me entreguei, eu perdoei, eu me esvaziei, eu quero uma transformação, eu quero nascer do Senhor. Está compreendendo, sim ou não? Já começa por aí. Só que entenda, preste atenção, isso aqui é muito forte. Isaías 43, Deus fala assim, vou pôr na tela, para ficar mais fácil, é só um versículo. Ele fala assim, ó, faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possa justificar. Olha o que ele diz em Isaías 43, 26. Lembra-me. Ele pede para você lembrá-lo. Por que ele esqueceu? Quem é advogado aqui, eu não sou, mas eu tomei conhecimento, por exemplo, quando você tem uma causa e você vai apresentar a sua causa a juízo, o advogado ele tem que ter muito cuidado com a petição. Tudo aquilo que ele vai pedir, tudo aquilo que ele vai exigir. Então, por exemplo, você teve o seu direito violado, aí você entra com uma ação judicial contra o seu adversário, no caso, porque às vezes a questão, quando é problemas família, financeiro, você tem que entrar com uma causa, digamos, uma ação judicial, porque a tua causa é com o adversário, é com o diabo, digamos assim. Então, o advogado, quando ele vai fazer a petição, ele tem que ter todo o cuidado. Por quê? Porque se ele deixar de pedir ali alguma coisa, ainda que o juiz saiba que é direito da pessoa, mas ele não vai dar. Ainda sabendo que ela tem direito, ele só concede aquilo que foi pedido. Às vezes até o que foi pedido, dependendo, ele pode até tirar, não dá. Mas ele não dá nada que não tenha sido pedido. Por isso que às vezes o advogado ele faz a petição, ele pede um monte de coisa, tudo aquilo que ele imagina que possa ter direito, porque o juiz pode tirar, mas ele não pode acrescentar. É como se o juiz, olha só, o juiz sabe que você tem direito, mas ele quer que você lembre a ele que você sabe disso. A mesma coisa é com Deus. Está compreendendo, sim ou não? Deus não se esqueceu não, ele sabe de tudo o que é direito seu, mas ele quer que você lembre a ele. Porque é um ato de fé.
Ele quer que você fale com ele: Senhor, o Senhor me prometeu isso, está escrito. O Senhor daria o teu espírito, está escrito na tua palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho servido, a minha casa não tem servido. Quer dizer, está escrito que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor já nos curou, não aceita essa doença. Quem crê e está no reino de Deus, o que precisa é apresentar, porque Ele é o justo juiz. Mas se eu não lembrar Ele, se eu não mover uma ação, a justiça não é automática. Está compreendendo, sim ou não? Aí quando Abraão, o pai da fé, falou isso com Deus: o que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos? Ele lembrou a Deus: o Senhor lembra que o Senhor fez uma promessa? O Senhor lembra que o Senhor disse que eu seria pai de uma numerosa nação e eu estou sem filhos? O Senhor lembra? Aí Deus respondeu assim, ó, versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Quer dizer, gerado de ti, nascido de ti. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que o podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Agora detalhe, o que está escrito aí? Ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Ele não estava questionando a Deus por dúvida, ele estava questionando por fé. Tanto é que quando Deus falou: Abraão, não vai ser este o teu herdeiro, eu vou cumprir com a minha palavra, vai ser nascido de ti. Ele creu, porque não adianta eu também cobrar de Deus: ó Senhor, eu quero justiça, e quando Deus fala e me chama ao tribunal, como ele diz em Isaías 43, entramos juntos em juízo, me apresenta as suas razões para que eu possa te justificar. Eu quero te justificar. Você está se sentindo injustiçado? Então me apresenta as tuas razões que eu vou te justificar. Então não adianta eu cobrar, falar que quero justiça, mas quando Deus me chama ao tribunal para apresentar a Ele a minha fé, as minhas razões, a minha demanda, eu não fazê-lo. Abraão creu e isso lhe foi imputado, creditado, garantido por justiça. Olha que coisa gloriosa. Então nós temos a nosso favor a palavra. Se você crê nessa palavra, você busca aquilo que é garantido por justiça. Amém, pessoal? Compreenderam? Fique de pé, por favor.